A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 25, e dando continuidade à nossa série, O Pastor e o Pastoreio de Ovelhas, hoje nós vamos refletir sobre o tema Os privilégios de ser ovelha do bom pastor. E o nosso texto base está justamente no Salmo 23, versículo 1, que diz: O Senhor é o meu pastor, não faltará. Queridos irmãos, o Salmo 23 é mundialmente conhecido. Milhões de pessoas o sabem decoradamente. Sua mensagem tem sido bálsamo para os aflitos, consolo para os tristes e encorajamento para os que estão desalentados. Mas o fato é que Jesus Cristo é o bom pastor que morreu pelas ovelhas, conforme está no Salmo 22. Aliás, João capítulo 10, versículo 11, também autentica essa verdade. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Interessante, Jesus Cristo é o grande pastor que vive pelas ovelhas. É o que o Salmo 23 aponta. Jesus Cristo também é o supremo pastor que voltará para suas ovelhas. O Salmo 24, com clareza, vai pontuar isto. Mas refletindo sobre o Salmo 23, a pergunta que eu faço agora é: quais são os privilégios de ser ovelha do bom pastor, o grande e supremo pastor da nossa alma? O Salmo 23 nos fala sobre 3 importantes verdades e vou aqui considerar cada uma delas. Primeiro, Jesus é o bom pastor e o primeiro privilégio que temos por ser ovelha dele é que o pastor das ovelhas, no Salmo 23, cuida de todas elas. Interessante. Olha o que diz a parte A do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. 2 verdades aqui são destacadas. A primeira é que o nosso pastor é divino. Ele é o Deus autoexistente. Não só autoexistente, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o Deus da aliança, que cumpre tudo aquilo que promete. O Deus de toda graça, que age misericordiosamente. Ele é o nosso Criador e também sustentador do universo, como também ele é o nosso Salvador. Nele nós movemos e nele não apenas movemos, nós existimos. Portanto, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, ele está reconhecendo a Jesus Cristo como sendo o ser eterno, aquele que divinamente cuida de todos nós. Nele nós nos movemos e nele nós existimos. A segunda verdade é que o nosso pastor, ele é pessoal. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Ele é o nosso pastor. Ele tem conosco uma relação pessoal. Ele nos conhece e tem relacionamento conosco. Ele nos chama pelo nome. Ele vela por nós. Ele cuida de nós. Ele supre todas as nossas necessidades. Já imaginou que pastor tão glorioso é este? O privilégio que nós temos de ter o eterno Deus, Criador de todas as coisas, como pastor da nossa alma, da nossa vida. E por essa razão o salmista diz no verso 1, não faltará. Outras versões dizem, nada faltará. E por quê? Ele é o nosso tudo. Tudo o que necessitamos, nós precisamos dele. Em segundo lugar, você vai notar, do verso 2 ao 5, uma segunda verdade. Se no verso 1 o salmista descreve Deus como nosso pastor, no verso de número 2, 3, 4 até o 5, o salmista descreve a provisão que o pastor promove às suas ovelhas. Temos do nosso pastor a provisão de todas as coisas. Interessante, a ovelha é um animal indefeso, é míope, não enxerga distante, é incapaz de cuidar de si mesma. Ela necessita do cuidado do pastor. E o texto em tela, ou seja, o Salmo 23, principalmente os versos 2 ao 5,
nos faz compreender que esse Supremo Pastor, ele promove a todos nós 4 provisões que a ovelha necessita. A primeira provisão é o descanso. Está no verso 2. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva às águas de descanso. Isso fala de alívio, fala de refrigério, fala de descanso. Ele, o pastor da nossa alma, prover a nós, que somos suas ovelhas, descanso. Como é lindo isso! A segunda verdade é a provisão da direção. Esse pastor provê direção, porque no verso 3, o salmista aponta que o nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Interessante, se fôssemos abandonados à nossa própria sorte, entraríamos exatamente em trilhas perigosas, vales cheios de sombras, onde nós acabaríamos incorrendo em perigos de vida. Cairíamos em vales escuros, cruzando desertos inóspitos. Mas deixa eu dizer algo para você. A nossa grande sorte, o nosso grande privilégio é que temos a provisão não só de descanso, como diz o verso 2, mas o verso 3 diz que também temos a provisão de direção. E porque Ele é o nosso guia que nos conduz pela vereda da justiça, pelo caminho reto. Mas, em terceiro lugar, esse texto ainda aponta uma terceira provisão. É a provisão de consolação. Está no verso 4. Na jornada da vida, todos nós sabemos que há muitos perigos. A vida cristã não é uma colônia de férias. Cruzamos desertos inóspitos e vales escuros. Atravessamos rios caudalosos e precisamos andar sobre pinguelas estreitas. Porém, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o nosso pastor está conosco. Sua presença é o antídoto para o nosso medo. Ele é a certeza da nossa segurança. Ele é o nosso abrigo seguro. E por quê? Porque Ele nos provê exatamente consolo. Mas, em quarto lugar, esse texto ainda ressalta que o pastor da nossa alma, que é Jesus, Ele nos dá a provisão da vitória. Ele provê vitória. Está no verso 5. O nosso pastor não apenas caminha conosco diante das dificuldades, mas nos dá vitória contra os inimigos. Ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Ele nos honra, ungindo nossa cabeça com óleo e nos dá alegria abundante, fazendo o nosso cálice transbordar. Que privilégio! Mas então, para finalizarmos, ainda o verso 6, nós aprendemos uma terceira verdade. Primeiro, no verso 1, Jesus é o nosso pastor e nós suas ovelhas. Esse é um privilégio. Segundo, dos versos 2 ao 5, nós temos, portanto, nesses versículos, a provisão que o bom pastor produz às suas ovelhas. Mas agora, no verso 6, aqui temos o futuro das ovelhas. O verso 6 revela que nós temos um futuro glorioso, um destino certo e triunfante. A ovelha de Jesus tem um passado, mas passado a limpo. Somos lavados em seu sangue, remidos por sua morte vicária. O seu sangue nos redimiu e nos justificou. A ovelha de Jesus tem um presente seguro, uma vez que bondade e misericórdia são como duas escoltas que nos ladeiam todos os dias da nossa vida. Bondade é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é o que Deus não nos dá e nós merecemos. Ele nos dá graça quando merecíamos juízo. Ele suspende o castigo e nos abençoa quando merecíamos ser punidos. A ovelha de Jesus tem também um futuro glorioso, pois depois que a sua jornada terminar nesse mundo, irá habitar na casa do Senhor para sempre.
A morte não pode nos separar do nosso Senhor pastor. Ele, Cristo, é o pastor da nossa alma. Ele preparou-nos um lugar onde desfrutaremos da bendita companhia dele. E para sempre, e sempre num lugar onde não haverá choro, nem pranto e nem dor. Oh, meus irmãos, quão felizes são as ovelhas do bom, grande e supremo pastor. É por isso que no devocional de hoje aprendemos, como ovelhas, nós temos um futuro glorioso. O verso 6 do Salmo 23 afirma: temos a provisão do bom pastor. Os versos 2 a 5 estabelecem isso. E nós temos o pastor. Por isso, nosso tema, os privilégios de ser ovelha do bom pastor. Você é ovelha do bom pastor? Pense, reflita sobre isso e até amanhã em nosso próximo devocional, se Deus assim permitir.